Oi, musicais, seja bem-vindo ao canal da Musicuidar. Eu sou Caroline Santos, musicoterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre um momento que é bem comum na prática clínica. Quando a criança ela não responde à música, o que fazer? Vamos lá? Você começa a tocar, propõe uma atividade e a criança não olha, não interage, parece distante e você se pergunta o que fazer. Será que a música não está funcionando? A primeira coisa que eu quero te dizer é que isso é mais comum do que parece. E não significa que a musicoterapia não esteja fazendo sentido para essa criança. Às vezes o que acontece não é uma ausência de resposta, mas uma forma diferente de responder ali. E a gente precisa ajustar o nosso olhar para a gente conseguir perceber isso. Essa criança pode estar observando mais do que reagindo, precisando de mais tempo, ainda não organizada para aquela proposta que você preparou, ou até não se conectando com aquele tipo de estímulo que está sendo tocado. E aí tudo isso precisa ser considerado. Então nós podemos fazer alguns ajustes. Entre eles seria diminuir essa expectativa. Qual expectativa? Essa que a gente costuma carregar de uma resposta imediata, porque nem toda criança vai interagir logo no início, e isso faz parte do processo. E às vezes, vou dizer para vocês, não é nem a música em si que está sendo tocada ali ou aquele som, mas a forma como está sendo apresentada. Então pode ser que seja necessário mudar ali o instrumento, o ritmo, a intensidade ou até mesmo essa forma de se aproximar. Essas pequenas mudanças podem fazer grandes diferenças e abrir caminhos de interação com essa criança. Um outro ponto muito importante a se observar são as micro-respostas. Então, um olhar rápido, uma pausa, uma mudança no corpo, tudo isso pode ser sinal de que algo esteja acontecendo. E aí é muito importante observar, porque às vezes algum estímulo tocado ali gerou uma interação, mas por ter sido muito rápido ou pequena, muitas vezes o terapeuta deixa passar, sendo que ali poderia ser um caminho para novas interações. Outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado é esse ajuste de intensidade. Então, em alguns casos, a criança ela pode não estar respondendo ali por estar alto demais. Então, é necessário reduzir esses estímulos, desacelerar e permitir que ela vá se aproximando dentro ali do ritmo dela. E agora um ajuste assim importantíssimo. Eu acho que de todos esse é o que mais você precisa entender também. É que se for preciso sair da música para criar um caminho com esse paciente, você pode fazer isso. Às vezes o caminho ele não vai começar diretamente ali por ela. E por onde mais vai começar, tia Carol? Por um objeto, por um movimento, por um interesse que a criança trouxe. E a música, faz o que com a música? Ela vai entrar depois em algum momento e está tudo bem. Começar com esse paciente gradativamente, ajudando ele a construir esse caminho sonoro musical, para você enquanto terapeuta, vai gerar muito aprendizado. Porque a gente precisa se flexibilizar, porque a gente precisa aprender a escutar, a observar esse paciente. Então, ele não conseguiu interagir diretamente com o instrumento ainda, mas ele consegue interagir com um recurso, um carro, um animal de brinquedo, um boneco. Por que não sonorizar? Até chegar ao ponto de redirecionar a proposta que você quer trabalhar, redirecionar para um instrumento musical, ou até mesmo criar uma improvisação musical ali cantada com esse paciente, utilizando esses recursos, ou até mesmo utilizando somente os sons desses recursos. A conexão nem sempre acontece de forma imediata, mas ela pode começar de muitas formas sutis. E o nosso papel é estar disponível para perceber isso e sustentar. Eu lembro que tive um paciente que a gente construiu esse caminho sonoro muito gradativamente. Eu estou falando de meses. Era um paciente que gostava de música, mas que em sessão ainda não tinha
tido essa abertura. Então a gente precisou construir isso pouco a pouco. Era uma criança que apresentava resistências, era uma criança que se direcionava a esse espaço musical não querer ser partilhado, então não queria que nem que a terapeuta tocasse, nem ele tocasse, ou às vezes ele tocava e parava, não sustentava aquele interesse. Mas ele tinha outros recursos que se interessava, que eram os jogos de carta ou até mesmo jogos de tabuleiro. E sim, a gente começou por aí. Esse paciente, avançando no processo terapêutico, foi um paciente que se permitiu explorar musicalmente instrumentos musicais e inclusive criar improvisações musicais junto ali com a terapeuta, onde nós pudemos criar o nosso próprio repertório de criações musicais com os temas que ele trazia. Então pensa nesse pulo, nessa abertura gigantesca que esse paciente se permitiu a experimentar, partilhar instrumentos, criar canções, tocar simultâneo, explorar novos ritmos e tudo isso num processo muito gradativo. Então eu pude ver esse paciente, que era uma criança que tinha dificuldade inclusive de mudanças ali, de ter uma flexibilidade com as coisas. Eu pude perceber esse paciente pouco a pouco se permitindo a explorar sua musicalidade no seu ritmo. Me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação assim na sessão, onde você precisou utilizar algum recurso com esse paciente naquele dia de sessão, quando você tinha preparado uma outra coisa ou quando ele recusou um instrumento musical. Então é isso, espero que esse vídeo tenha trazido novas reflexões para você enquanto profissional. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações, deixar aquele like se esse vídeo te ajudou de alguma forma e também compartilhar para que outros profissionais possam estar aqui junto conosco, somando e realizando trocas. Fico muito feliz em poder trazer esses conteúdos aqui no canal. Grande beijo da tia Carol e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!